Isso. Bom, tá. É, a gente está aqui num episódio muito, muito especial com a doutora Juliana Franco, que é pediatra há 25 anos, especialista em ciências do comportamento e prevenção de trauma, especialista emocional com um curso de educação parental e especialização em educação parental na adolescência. E uma das sócia fundadora aí da Escola da Educação Positiva. Olá, eu sou Marisa. E eu sou a Mariana. E esse é mais um episódio de Engrenagens da Minha Cabeça, um podcast onde duas engenheiras apaixonadas por educação positiva Estão tentando decifrar o funcionamento dessa máquina incrível que é o cérebro humano. sem perder de vista as emoções. Vem com a gente explorar esse universo também. Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente, Pro. Vou te chamar de Pro ou doutora Pode Ju, chamar. porque É uma Mas delícia. É uma delícia ser Ai. chamada de pro. Não, Então fica muito bem à obrigada por vontade. estar aqui. Obrigada, E meninas. Obrigada. Obrigada, Marisa. Obrigada, Mari. Estou muito feliz de estar aqui, podendo de alguma forma não estar ajudando vocês no podcast, mas estar, na verdade, junto com vocês nesse podcast, né? Que é uma forma que vocês encontraram, né, de comunicar esse saber, comunicar esse amor, né? Comunicar essa luz que vocês têm, que a gente estava falando aí há pouco, antes de entrar no podcast, então que a gente possa ser luz no mundo, né? O mundo precisa de pessoas bem intencionadas, de pessoas que realmente têm um intuito, pelo menos, de fazer o bem, né? isso, sim. Quer falar alguma coisa, Marisa, antes da gente começar? Quer já fazer a primeira pergunta? Quero primeiro agradecer demais a doutora Ju, é uma presença assim, ilustre no nosso podcast, é uma pessoa que a gente já imaginava ter aqui como convidada, né? Realmente vai ser um momento maravilhoso, a gente espera que tenha, né, muitos aprendizados aqui surjam a partir desse encontro. E já vou aproveitar para fazer a primeira pergunta, que é, assim, quem já te acompanha no Instagram, que já te conhece, vê que você ama a adolescência. Então a gente queria perguntar por que esse amor, né? Por que você ama falar sobre isso? Por que você se dedica a esse tema? Tá, eu vou contar a história de como começou isso tudo, porque na verdade eu odiava a adolescência, né? Era uma área da pediatria que eu não queria acessar. Eu gostava dos bebês, eu gostava das crianças pequenas, e a adolescência eu tinha um pavor, eu tinha um certo preconceito até mesmo, tipo assim, não quero, não preconceito, resistência. Eu tinha uma resistência com essa fase da vida. E isso contava muito sobre a minha história de adolescência, claro, e eu não sabia disso, e também contava da minha dificuldade que eu tinha de estar com os adolescentes. Então, começa a minha história na educação parental por causa dos desafios com os meus filhos adolescentes. Então, a Mari não trouxe aí, porque também não falei com ela, mas eu tenho 3 filhos, gente. Então, eu tenho o Rafael, de 23, o João Pedro, de 21, e a Maria Luísa, de 11 anos. A minha história começou quando o Rafa tinha 14 para 15 anos, na educação parental. Então, eu sou educadora parental aí há quase 9, né? 8 para 9 anos. Então, o Rafael tinha 14 para 15 anos. O João Pedro estava ali com 12 anos e Malu estava com 4 aninhos, né? Quando eu comecei nessa história, 3 para 4 anos. E o meu maior desafio foi com os meus filhos, adolescentes. Esse adolescer para mim que já era um desafio, né? Eu era a pessoa que falava da aborrecência, né? Então que achava que os meus pacientes de consultório estavam muito desafiadores no consultório. E o que isso escondia? Isso escondia a minha dificuldade mesmo de olhar para essa fase com mais generosidade, com mais amorosidade, porque também vivi uma fase de desamparo na adolescência, né? Então, a minha virada de chave veio quando o Rafael, meu filho mais velho, de 23 anos, engenheiro como vocês, o filho obediente, o filho certinho, que atendia as minhas expectativas, que não fazia nada de muito errado, né? De repente, ele começou a olhar para mim com um olhar de desprezo, que era um olhar que me atravessava de uma forma muito doída. Eu me sentia muito doída, pensando que eu não era uma mãe boa e pensando que ele era um menino cruel, que ele era um menino, como assim? Né? Fiz tudo o que eu fiz por ele e ele me olha assim. E coincidentemente, gente,
acontecia o mesmo no consultório com os meus pacientes que eu cuidava desde bebezinho e estavam virando adolescentes. Então, antes, os meus pacientes queriam muito estar comigo. Então, as crianças me amavam, assim. E elas inventavam que estava doente para ir no meu consultório, eles inventavam que estava com dor de ouvido para ir lá no meu consultório me ver. Então, me adoravam. Então, eu comecei quando comecei a estudar mais profundamente, o quanto as crianças, elas deixam de ser elas mesmas para agradar esse adulto que cuida, essa figura de autoridade que eu era para elas, né? A tia Ju. Então, elas mudavam o jeitinho delas para me agradar. Então, eu dava recompensa no consultório, eu era muito amorosa, entre aspas, né? Porque eles também me traziam essa coisa da validação e do reconhecimento, né? E gostavam de mim. E os meus adolescentes de consultório já estavam me olhando com essa cara de desprezo que meu filho estava olhando. Então, eles já estavam, porque eu sempre fui uma médica amorosa, carinhosa, mas muito adultocêntrica, muito ainda fiel à medicina tradicional, à educação tradicional. Então, eu era muito ligada aos pais, mas pouco de verdade ligada às crianças, e entendia nada de perspectiva da criança e perspectiva do adolescente. Então, para mim, inicialmente era uma afronta o adolescente me olhar daquele jeito. Quem esses meninos pensam que são, né? Aquele menininho que me amava agora tá aí olhando para mim com desdém, com desprezo. Só que minha ficha caiu pro meu filho no sentido de que perdi o amor do meu filho. E aí eu fui estudar para ser mãe. Eu lembro direitinho de eu entrando no quarto, porque sempre fui muito estudiosa, e fui comprando livros e fui também acessando no Google formas de educar sem grito. Formas de educar sem violência. E aí apareceu para mim algumas referências ali. Uma das referências foi o Tiago Queiroz. Eu sempre falo isso, do Paizinho Vírgula. Comecei a devorar ali os livros. Depois comecei a acessei a Elisama, No Mundo em Cores, né? Então eu fui acessando algumas figuras dali da parentalidade e fui ali começando no mundo da disciplina positiva até então, né? Então, comecei ali aplicando ferramentas da disciplina positiva e parecia que estava dando tudo certo. Na verdade, eu não sabia muito bem o que eu estava buscando, mas eu estava buscando o amor de volta dos meus filhos, que era o que me nutria, né? Eu não estava buscando ser mais respeitosa, eu não estava buscando ser uma mãe melhor, que estava realmente preocupada com o bem-estar dos meus filhos, até porque eu nem tinha consciência disso. Eu estava preocupada em ser mais assertiva e ter o amor de volta. E parecia que estava dando certo. Até eu entender toda uma história aí por trás, que ainda eu estava muito no adultocentrismo, porque é claro que a informação, de uma forma de educar, de outra, né? Mesmo assim, a educação respeitosa, a disciplina positiva, a educação positiva, vai depender muito de onde ela chega, né? E como ela encontra essa pessoa. Porque tem pessoas que vão reagir, né? Então, a gente sabe disso pelos movimentos que estão acontecendo. Então, depende de como ela encontra essa pessoa, depende de como a pessoa que está passando a informação passa a informação. Então, eu comecei a ver que eu estava virando uma mãe perfeita demais, sabe? Perfeita demais no sentido de que eu não gritava nunca, não castigava nunca. Então, caía naquele ponto que as pessoas hoje confundem da permissividade, da negligência. Porque com muito medo de perder a relação com os meus filhos, nem era medo de traumatizar, porque eu não tinha acessado os estudos do trauma ainda. Com medo de perder a relação com eles, principalmente desse filhinho aí amado que sempre me cuidava, era muito fiel a mim, muito aliado, eu falei assim, não, eu preciso de ter essa conexão de volta. E no início, sim, tive, né, porque parei de gritar, parei de violentar, fiquei negligente e via, gente, meninas, e isso é uma experiência que eu acho que vale a pena, que eu ainda estava completamente distante dos meus filhos. Então, antes uma mãe que gritava, que punha de castigo, e depois uma mãe totalmente desconectada. Fiquei doente, porque parei de gritar, então parei de expressar a minha raiva. Então, antes eu expressava a minha raiva totalmente desordenada, machucando os meus filhos. Depois eu passei a engolir a raiva e comecei a me machucar. Então, tive alguns diagnósticos nesse caminho,
de adoecimento mesmo, desse parar de gritar e ainda não entender sobre emoções. E por isso fui buscando tantas formações, sabe? Fiz o curso de inteligência emocional, cursos de trauma, então eu fui buscando neurociências do comportamento, fui buscando conhecimento. Mas o que realmente me fez cair a ficha e se encantar para a gente poder responder, porque eu falo muito, né? Por essa fase é o quanto os adolescentes são invisíveis na sociedade. O quanto os adolescentes, além de invisíveis, são julgados pela sociedade. Então, o quanto para eles é muito difícil ter esse olhar quase que de culpa. A gente culpa os adolescentes por tudo que acontece. Os adolescentes são culpados por tudo, né? Essa geração de mimados, essa geração de adoecidos, né? Então adoeceram, essa geração mimimi. Então a gente começa, quando a gente não consegue se responsabilizar sobre essas histórias, quando eu não conseguia responsabilizar pela história dos meus filhos, eu estava colhendo o que eu plantei. Para mim isso era inadmissível, porque para mim eu tinha plantado a melhor coisa do mundo. Eu estava colhendo essa desconexão, né? Então, quando eu comecei a realmente olhar para essa história com a realidade real, eu falei assim, isso é resultado da infância vivida, então eu preciso mudar. Então eu preciso agora conectar com os meus filhos de verdade e com os meus pacientes. Aí eu falei assim, eu preciso passar para os pais a informação do que é adolescência. Então me encantei, apaixonei. E o que acontece, Mari e Marisa? A educação parental, que aí eu quero fazer apaixonar vocês, eu quero que vocês apaixonem também pela adolescência. A família que te procura na adolescência, ela te procura já tendo tentado de tudo. Então ela já te procura desesperada e muito vulnerável. Tipo assim, eu já tentei de tudo e eu perdi aquilo que eu tenho de mais precioso. Então ela aceita mais, ela se sente mais acolhida e ela vai comprar aquilo que você traz, assim. Como que você vai recuperar um relacionamento com seu filho? Assim ela faz, porque ela já tá tão desesperada. Lógico que tem os pais resistentes também, mas é uma educação parental que eu vejo que os pais chegam mais abertos, muito mais abertos. Sim. Nossa, não, eu acho essa sua história, assim, maravilhosa. Ela me encanta de verdade, porque me lembra também um pouquinho da história que eu tenho com meu pai. Porque ele demorou muito tempo para entender que não estava funcionando do jeito que a gente estava se conectando, né? E uma vez eu fui numa psicóloga e ela chamou toda a minha família, e para mim, assim, ficou um divisor de águas esse dia. Porque eu lembro que ela falou pro meu pai assim, ela falou assim, olha, a Mariana, ela quer estar com você, ela quer se conectar com você, mas se você não mudar, ela não vai conseguir, ela vai embora. E a partir desse momento, assim, eu tive uma virada em que o meu pai mudou, quis aprender. Para ele é muito difícil, a gente sabe, que é realmente difícil, né, esse caminho. Mas ele mudou e, em compensação, a minha mãe mudou para outro lado e a gente acaba nem se conversando muito mais atualmente. Realmente não deu para mim, começou a me fazer muito mal. Mas assim, para mim isso foi incrível porque é o que a pessoa, os pais escolhem, né? Acho que é quando bate assim, fala assim, olha, eu tenho mais uma chance e posso escolher, ou eu posso ir embora, deixar isso passar, ou eu posso escolher ficar. E eu acho lindo porque eu consigo perceber que o meu pai escolheu ficar. E graças a Deus ele escolheu ficar, porque nossa, é muito legal Lindo, isso, né? É muito Mário, lindo, importante. Mário, lindo. E eu falo assim, e eu falo também que a desconexão era tanta aqui em casa, né? Cada um com as suas dores mesmo, né? E os meninos estavam indo para esse caminho, eles na verdade eles dividiam o mesmo quarto, né? Os dois. Mas assim, eu via que eles estavam muito, a gente isolou eles, a gente interrompeu toda a capacidade de comunicação mesmo, porque também, né? Temos as nossas dores, eu e meu marido, então a gente se fecha, a gente se isola. E aí estava acontecendo o mesmo movimento com os meninos. E foi através deles que a gente começou a se conectar de novo. Foi pelo chamado deles, né? O Rafa, eu acredito que ele tenha sido salvo pelo skate, pelo esporte mesmo,
porque eu acho que foi onde ele conseguiu extravasar as emoções dele, foi onde ele encontrou um grupo de pertencimento muito bacana, né, que são os meninos do skate, que são amigos dele até hoje. Então, eu agradeço demais, assim, a oportunidade. Aí, eu não queria me emocionar. Mas Tá eu tudo bem, adoro, você doutora tá Ju. me ensinando a me emocionar, sabe? Você Isso. é uma pessoa que tá me mostrando como tá tudo bem a gente se emocionar. Porque eu sou muito dura, fechada, e não pode. Engenheira, né? E eu agradeço demais por você se emocionar, porque você tá me ensinando a ressignificar isso e a entender que tá tudo bem, que a gente é feito de emoção também, sabe? É Então, isso. muito obrigada por E se eu me emocionar. emociono muito quando eu lembro, assim, quando eu contei para vocês a história, não, mas eu lembro exatamente do olhar do meu filho para mim. E não era um olhar do meu filho para mim, era um reflexo daquilo que eu era mesmo, né? Eu até falo que eu via no fundo dos meus olhos o meu reflexo. E eu não era uma pessoa bacana de se conviver. E que como hoje eu sou totalmente diferente por causa dessa minha transformação, né? Na educação positiva, com os pilares da educação positiva, porque foram todos esses cursos que fui fazendo que me fez levar para esse nome, Educação Positiva, com esses 5 pilares, né? Eu, Lívia, lá em 2019, quando a gente reuniu, eu falei assim, vamos pensar em tudo que realmente precisa para a pessoa se sentir bem. E o que precisa, o que os seres humanos precisam para se sentirem é, pertencentes, saudáveis, né? Que é a conexão, a relação e a autenticidade. E aí a gente desenvolveu aí o curso, tudo baseado nesses pilares preciosos aí, que eu considero muito preciosos. Acho que você conseguiu, viu, doutora Gil, fazer a gente se apaixonar, porque eu já tô apaixonada. Ah, que Nossa, Essa mudou minha fase, vida. essa fase da adolescência, a gente sabe que é uma fase de muitos desafios, né, assim como outras fases da vida, mas que eu concordo com a doutora Ju que seja um pouco, assim, deixada de lado, né? Eu acho que os adultos às vezes preferem não lidar com aquilo, porque é difícil demais, e aí já acaba, né, deixando, aqui no Nordeste a gente chama de deixar de escanteio. E isso. aí, e aí, assim, eu percebo que eu tenho uma tendência, eu sempre tive uma tendência a ser, que o povo diz, você é muito boa com crianças, você se dá bem com as crianças e tal. Mas eu também gosto de ter esse acesso dos adolescentes, assim, sempre que eu tenho a oportunidade aqui na família, enfim, com os amigos, se tem alguém mais novo, eu sempre tento dar esse acolhimento que às vezes eles precisam mesmo, se eles estão pedindo, às vezes estão implorando por acolhimento, mas implorando através do comportamento, que a gente sabe que o comportamento é uma resposta de comunicação, né? Sim, E aí, sim. muito bonito isso que você falou, me inspirou muito, assim, eu já E sou Marisa, apaixonada. assim, o que que acontece na adolescência? A adolescência, eles têm uma certa autonomia, então, teoricamente, as pessoas adultas acham que eles se viram, né? A criança não, a criança precisa do E, cuidado. E a criança é toda fofinha, o adolescente está passando pela fase mais feia da vida, né? As espinhas estão ali aparecendo, e eles se acham mesmo, eles estão mudando o corpo, então eles se sentem meio desengonçados, né? De tanto que eles tampam ali o cabelo para não aparecer a e, espinha, né? Eles colocam blusas bem largas e os pais não compreendem isso, né? Porque eu tô ali mudando tudo em mim e minha mãe tá ali incomodada com o tamanho da blusa que eu tô usando, né? isso, Então, meu pai tá incomodado com o meu cabelo e eu tô me sentindo tão mal, então eu não tenho uma palavra aqui de acolhimento em casa, eu tenho só crítica, exatamente. crítica. Você vai com essa roupa, você vai de chinelo, você vai com esse cabelo, você nem lavou o rosto, você não vai escovar o dente. Então a gente está muito, nós pais, a gente está muito na cobrança e na crítica. E a gente esquece que essas pessoas precisam do nosso acolhimento, precisam do nosso olhar mais amoroso e mais generoso. Mas a gente só lança para o outro aquilo que a gente recebeu, Com né? Então certeza. é o que acontece. E já entrando nisso que você falou, achei super legal que como esse movimento da transição entre a infância e a adolescência vai do cuidado, né, do carinho, da compreensão, para essa quase que uma aversão, né? Uma vez eu vi uma professora falando assim que a adolescência meio que foi feita para o adulto ter uma certa aversão ali, os cheiros, né? É quase que como se você quisesse que essa pessoa saísse perto de você. Mas, na verdade, a gente vai aprendendo que é nessa fase que a gente precisa realmente exercitar e transbordar mais ainda, né, os 5 pilares. E aí eu queria que você falasse para a gente como que a gente já falou sobre os 5 pilares em outros episódios, né, se o pessoal quiser voltar aí para assistir, mas como que a gente pode exercitar esses 5 pilares dentro da adolescência, que é um pouco mais desafiador, né? Sim. Porque aí a gente já tem uma consciência do que foi feito lá na infância. Eu falo que assim, quando a gente está na educação parental da adolescência, a gente precisa sempre ter algumas máximas, né? Uma máxima é que é o resultado da infância vivida. Então, é Sim, o resultado. Isso dói nos pais?
Vai doer em algum ponto, mas aí eu preciso trazer outra máxima, que é a segunda oportunidade de realmente fazer o que eu não fiz. E olha que lindo que a vida te dando essa segunda oportunidade, e como eu posso aproveitar essa oportunidade. Então, o que a gente precisa pensar? Então, vamos pensar no apego seguro, né? Então, a gente sabe lá, tem a teoria do apego e tem os tipos de apego, e o tipo de apego que a gente fala que garante saúde mental, emocional e física é o apego seguro. Não o apego ansioso, ou ambivalente, ou evitativo, que é o que a gente oferece normalmente para os nossos filhos, porque foi o que recebemos, né? Então, às vezes a gente quer acertar e se embola todo. Então, a gente vai ter ao longo da vida, às vezes ali com os nossos pais, vários tipos de apego, mas o apego seguro, que é o que garante saúde física e emocional, precisa de um adulto que está parcialmente curado, pelo menos, ou que está pelo menos consciente ali e já buscando essa cura. Então, o que eu preciso pensar quando eu vou pensar no apego seguro na adolescência? Eu preciso proporcionar ainda para esse filho segurança. Eu dando segurança para ele que ele vai poder ir para o mundo. Tendo um porto seguro, eu vou para o mundo, mas eu sei que eu tenho para onde voltar. Então é muito importante nesse relacionamento eu oferecer segurança, relacionamento, vínculo a partir daí e também possibilidade que esse adolescente seja autêntico, seja quem ele nasceu para ser. Então, como a adolescência é um renascimento, esse adolescente vai ter consciência de tudo que ele viveu, mas também ele vai estar conectado com o ser essencial dele. Se houver espaço em casa, ele vai trazer quem ele é. E quando eu celebro esse ser humano como ele é, né, paro de projetar nele, né, as minhas expectativas, minhas frustrações e tudo mais que a gente faz, e abro espaço para esse filho ser quem ele é e mostro para ele que eu amo como ele é, do jeitinho que ele é, e isso passa por um processo de me amar primeiro. Olha que difícil. Claro. Então, eu preciso primeiro me amar para depois verdadeiramente amar o outro. Eu preciso me amar sem condições. Eu preciso amar quem eu vim para ser, não quem as outras pessoas esperam, o que as outras pessoas esperam de mim. Então, a relação de apego seguro nesse lugar traz para esses pais. É uma segunda oportunidade de deixá-lo ser autêntico, de deixar ser quem ele é, confiar em quem ele é, celebrar quem ele é e proporcionar para ele segurança. Como eu proporciono segurança? Me conectando mesmo e mostrando para ele aqui. Você errou, aqui é o lugar de você pedir ajuda. A adolescência é a fase dos erros. E eu tô aqui por você e para você, filho. E eu vou acompanhando até onde ele me pede e vou soltando aonde ele dá conta de sozinho, né? E tudo que a gente pode aí fazer nessa relação de apego seguro na adolescência, que é isso, né? Tá atenta às necessidades. Atender, às vezes, desejos, sim, porque eu não sei qual necessidade está por trás. O pedido deslocado, ele me pede o tempo inteiro comida. Mas o que tem por trás disso? Né? Ele quer amor, ele quer conversar, ele quer estar junto, né? Ele está sentindo alguma angústia que ele está anestesiando com a comida. Ele está sentindo alguma angústia que ele está anestesiando na tela. Então, como eu vou me aproximar? Né? Como eu vou também mostrar para ele quem eu sou de verdade e que eu também tenho falhas, que eu também me sinto às vezes vulnerável, o quanto eu posso mostrar as minhas emoções e passa por tudo isso, essa reconstrução de relação, né? Porque o adolescente vai levar para os relacionamentos horizontais aquilo que ele aprendeu nesse relacionamento primário, né? Nesse relacionamento vertical. Então eu vou também genuinamente, curiosamente observar como o meu filho se relaciona com os amigos. Ele é abusivo nas relações? Ele é violento? Ah, mas é porque eu era. Ele leva isso para as relações. Ah, ele está sempre excluído. Ele sempre se sente sozinho. Ah, o quanto eu estou em contato com as pessoas, o quanto eu facilitei essa comunicação. Então, eu vou nesse aprendizado. O segundo pilar, que é a ciência do desenvolvimento, porque os pilares eles vão se entrelaçando, sabe, gente? Não é à toa que eles vão se entrelaçando. Porque lá começa apego seguro com o Bowlby, e a gente vai mostrando a importância dessas relações, né, do atendimento de necessidades, do respeito aos ritmos biológicos. Aí a gente vai ali para as ciências do comportamento, da ciência do desenvolvimento humano, que a gente traz ali a neurociências do comportamento e também a teoria polivagal, a ciências do trauma. Então, o que a gente, nisso tudo, a gente vê? Como que esse cérebro está desenvolvendo?
Quais as necessidades desse adolescente, né? Esse cérebro ali precisando de mais dopamina, esse cérebro precisando de buscar novas experiências, buscando outras formas de amar, conhecendo outras formas de amar, né? O quanto é importante olhar para esse resultado desses traumas de gestação nos primeiros anos. Então, como que é esse comportamento desse adolescente? Então, mudo de paradigma e não olho mais o comportamento é o adolescente. O comportamento é como ele está se sentindo, não é ele, né? Então, o comportamento daquele adolescente não diz quem ele é. Então, eu saio do julgamento, paro de rotular, paro de diagnosticar e penso o que ele viveu na infância. Por que que ele é violento? Se ele é violento, é porque ele já se sentiu violentado. Então, ele está ali numa postura de defesa do mundo, né? Se ele está adoecendo o tempo todo, se ele está com comportamento autolesivo, se ele está com ansiedade, com depressão, essa é uma defesa, é uma sobrevivência. É o sistema nervoso autonômico que está ali ativado ou desativado, dissociado, mostrando a infância vivida, mostrando como ele está se sentindo ali e não está conseguindo ali engajar socialmente, se sentir pertencente justamente por tudo que ele viveu. Então, esse corpo machucado não permite que não se sente bem em lugar nenhum, não se sente pertencente em lugar nenhum. Está sempre também se autocriticando, né? O quanto, quando eu tenho, por exemplo, uma mãe crítica, um pai crítico, o quanto eu sigo me autocriticando a vida inteira. Como se essa voz ficasse gravada, né, no cérebro. Sim, sim. É como se eu fosse essa voz. Então a gente esquece, o Murilo Gun traz uma fala que eu gosto, e não acredito que seja do Murilo Gun, mas eu já vi em outros livros também, a Byron Katie traz isso também. Eu não sou meu pensamento. Porque se eu fosse meu pensamento, eu não conseguiria saber que aquilo é um pensamento. Exatamente. Né? Então tem um monte de pensamento, um monte de falas aqui, e eu posso ser um observador. Se eu sou observador, eu não sou o pensamento, né? Então, olha que precioso você saber que essa fala interna sua não é você. Eu não sou isso, né? E o quanto a escrita te leva para esse lugar, né? Eu escrevo ali todos os meus pensamentos, depois eu olho, não sou nada disso aqui. Isso é o que a minha cabeça que está dizendo, mas o que eu sinto é diferente. Enfim, então, a ciência do desenvolvimento humano para esse aspecto, né? De também entender o comportamento do adolescente, o quanto eles ficam mais impulsivos, o quanto é natural esse sair para o mundo, buscar relações, o quanto eles buscam também se sentir pertencentes e acabam entrando nesses grupinhos que às vezes não é aquilo que aqueles pais, né, gostariam de ver, mas é como eles conseguem se anestesiar também das dores, né? E aí a gente vai para o desenho original do ser humano, que é super importante, é um pilar tão lindo assim, e que as pessoas entendem tão pouco. E entendem, as pessoas de fora, né, gente? Entendem pouco porque a gente recebeu uma informação de que todo mundo nascia mal, né? Como assim? Toda criança nasce boa, generosa, amorosa, compassiva, curiosa, criativa. E quando eu acredito nesse pilar e quando eu vejo comprovações de que esse pilar é ali tão fiel, eu começo a entrar em conflito, né? Por que eu precisei, então, apanhar? Por que eu precisei viver todas as violências, o desamparo, sendo que eu nasci bom, generoso, amoroso, curioso, criativo? Onde está a minha criatividade? Onde está a criatividade de vocês duas, né? Que foram tão para a área de exatas, né? Que eu precisava de uma coisa tão mental para conseguir escapar. Eu precisava ficar tão mental e parar de sentir, porque a dor era tão intensa que eu precisei colocar tudo em 20% do que eu sou. Né? Eu sou 20% pensamento, 20% mental e 80% emocional. Cadê aquilo que há de mais precioso em mim, que são as minhas emoções? Que é o que me faz ser amorosa, generosa, curiosa, criativa. Então, o caminho é árduo, né? Porque é um caminho para isso. Então, quanto a gente tem que trazer assim? E o adolescente é tudo isso de novo. Ele é de novo tudo isso. E vamos ser de novo quando tivermos os nossos filhos, quando temos os nossos filhos. A vida vai nos dando várias oportunidades. Quando vai havendo rupturas, não é necessariamente quando tem um filho, mas quando tem uma ruptura, quando eu ganho um sobrinho, quando acontece alguma coisa, uma virada, uma transição de carreira, né? Todas essas rupturas são
chances da nossa vida, da gente de novo encontrar com o nosso ser essencial, esse ser amoroso, generoso, criativo, curioso. Então, todos os adolescentes são assim. E a pessoa precisa entender que se eu olho dessa perspectiva, eu paro de culpar o adolescente, começo a me responsabilizar e começo a oferecer para ele uma relação mais saudável. Aí a gente vai para a inteligência emocional, importantíssima, porque aí se mistura um pouquinho também com as neurociências do comportamento, com a ciência do trauma, com a teoria polivagal, que é o quanto é importante a corregulação durante toda uma vida para que um dia eu possa me autorregular. O quanto é importante na inteligência emocional eu analisar as emoções a partir da minha gestação, da minha primeiríssima infância, né? Então não existe inteligência emocional sem analisar uma criança interior, sem analisar tudo que eu vivi. Como que eu posso, né, pensar nesse adolescente que já viveu toda uma história de trauma, ou toda uma história de abandono, de humilhação, de traição, do que for, e como eu posso reverter esse processo? Porque aí essas segundas oportunidades vão surgindo, né? E o último, a gente não pode de jeito nenhum falar sem pensar nos recortes de raça, classe, gênero e também orientação sexual. Porque sim, a gente tem meninos e meninas que vivem dores muito profundas. Porque além de não serem aceitos em casa, não são aceitos na sociedade, não são aceitos na escola, né? Vivem realidade, então quando a gente vai falar de adolescência, eu sempre falo no meu curso, é adolescências. Porque existe uma classe e uma raça que nem tem chance de ter adolescência. Existe uma realidade social que a adolescência é roubada, né? Então, da infância eu já começo a trabalhar para ajudar a família, eu já começo a ser aquela pessoa que vai ajudar a minha mãe a cuidar dos meus irmãos, eu às vezes tenho que largar estudo para fazer isso, ou então vou ser aquele menino que vou me associar ao tráfico, porque é a única coisa que realmente eu vislumbro ali de poder ter pelo menos algum sucesso, ou algum reconhecimento, ou algum pertencimento, né? Então tenho muito poucas possibilidades na vida, sofro preconceito desde pequeno, então eu tô com o sistema nervoso completamente ativado, de tanto que a gente vê, TOD é muito mais frequente na raça negra, a gente tem muito mais ansiedade, depressão, síndrome do pânico, suicídio, comportamento autolesivo nos meninos e meninas homossexuais e bissexuais do que nos héteros. Então a gente parte de uma realidade já muito dolorida. Então a gente parte de uma realidade, eu não posso comparar a adolescência de um menino branco, de classe social que seja C, B, o que for, com um menino preto, de classe social D, né? Porque quais são as possibilidades aqui de estar havendo um apagamento total, né? Então eu pulo ali dos 10 anos, 12 anos, deixo de ser criança, viro adulto aos 13, não viro adolescente. Então quando a gente vai falar assim, fase da experimentação, que experimentação? Fase Já é uma ruptura enorme, né? Ruptura enorme. E aquele sujeito segue uma vida inteira sem ter vivido a fase mais importante, ao meu ver, que é quando a gente descobre a nossa sexualidade e a nossa vocação. Sem sexualidade, sem estar vivendo a minha sexualidade, que não é só sexo, como vocês já sabem, é se despertar para a vida, é como eu me vejo no mundo, né? Se eu não vivo a minha orientação sexual, eu não estou conectado com o meu ser essencial. Então eu já vivo uma dor profunda, né? Aí eu sou quem as pessoas querem que eu seja. Eu sou quem os meus pais querem que eu seja, quem a sociedade quer que eu seja. Mas quem eu quero ser? Quem eu nasci para ser? Então essa dor profunda já leva essa pessoa para o adoecimento mental, emocional e físico, porque eu não posso definitivamente ser quem eu sou, porque não há lugar para mim no mundo. Então, por isso, há tantos autoextermínios, ansiedade, depressão, comportamento autolesivo na adolescência, principalmente dessas que a gente fala nesses recortes de classe, raça, gênero e orientação sexual. Sim. Nossa, e é muito. É um novo mundo, né? Eu senti que quando eu entendi a adolescência desse jeito, primeiro, eu percebi o quanto eu não tive isso, o quanto tanto
a sociedade, quanto a minha família, quanto eu mesma caí nessa de me cortar, né? O quanto eu não vivi essa fase. E pra mim, eu acho que isso é o que faz hoje eu olhar e falar assim, nossa, que fase tão linda e tão importante. Eu espero que eu consiga ajudar os outros a não perderem essa fase, porque eu sinto falta de ter tido essa fase, sabe? Então isso Você é sabe, Mari, se maravilhoso. você não viveu uma fase na vida, você não está realmente na fase que você está hoje. Então, o que a gente precisa perceber é que se eu não tive uma adolescência, segundo o desenho original, se eu não tive uma infância, segundo o desenho original, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. É uma sobrevivente, né? Que somos todas nós, né? Então, normalmente a gente viveu infâncias mais autoritárias, né? Com mais autoritarismo, punição, castigo, parará. E chegamos na adolescência e vivemos normalmente o abandono. Abandono, negligência. Claro que algumas de nós também sofreu muita violência. Mas olha para você ver o que aconteceu com vocês duas e o que aconteceu comigo, porque eu fui para a área da médica e vocês da área de exatas. Então a gente pensa assim, são pessoas que realmente dissociaram, né? Então, que é a maioria de nós. Mas, especificamente nós, filhas mais velhas, que fomos para essa área mais do racional, do também cuidar do outro e deixar de cuidar. Eu fui para essa área do cuidar sempre do outro e não cuidar de mim mesma. O que acontece com a gente, né? A gente tem uma infância mais rígida ou nem rígida, mas com pais que às vezes vão para aquele lugar de vítima. Então eu quero me responsabilizar tanto que eu já chego na adolescência dizendo, não posso, tem que estudar. Não vou sair, vou ficar aqui. Então a gente entra com uma autocrítica, uma autoexigência, um autojulgamento tão fortes na adolescência, e isso é resultado da nossa infância. Porque era pra gente estar querendo zoar, querendo aproveitar todas. E a gente tá ali, não vou sair não. Eu vou estudar hoje, tem prova amanhã. Gente, né? Não vou sair hoje não, porque eu tenho que estudar. Não, quem faz medicina tem que estudar sábado, domingo, feriado e dia de semana. Não pode ter Natal, nem Réveillon. Já vai preparando para essa vida de totalmente sobrevida, né? Eu sobrevivo com a validação do outro. Então, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu vim fazer aqui, e vem as angústias, né? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual é a E riqueza que eu como trouxe? passar por isso, Pro? E como, já que a gente já entrou nesse assunto aí, como que a gente para de sobreviver, né? E passa a viver a fase, mesmo que seja a fase que a gente está agora, não dá para voltar no passado, mas como viver a fase que a gente está agora? Então, é o que eu falo assim, não existe um caminho na educação positiva se não passar pelo processos terapêuticos e de autocura. A gente precisa buscar primeiro uma indagação, quem sou eu, né? O que vim fazer, quem eu realmente sou, não essa imagem que estou passando ali, né? Começo a me atrever ali a dizer não para o outro, para dizer sim para mim mesma. Começo a ter ali horários do dia para me cuidar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. O quanto o autocuidado precisa estar em todos esses pilares. Então, o quanto eu posso ali, sentindo breves momentos de pausa, de desacelerar, de contato comigo mesma, de estar aberta a novas informações para dizer assim, não, é isso. Eu quero ser isso aí. Eu quero fazer isso aí, independente do que o dinheiro que isso aí vai me dar, é isso que eu quero ser, entende? Porque aí a vocação, eu posso até ter uma fonte de renda, mas eu tenho uma vocação, eu tenho um servir no mundo. Eu sei que o que eu faço faz a diferença na vida das pessoas. Eu sei que o que eu faço movimenta internamente as pessoas, né? E não faço só por isso, e faço porque isso me dá prazer, isso me dá vida, isso me faz eu me sentir desfrutando disso aqui que tenho para hoje, sabe? Aí eu vou saindo da sobrevivência, porque aí, Mari, eu vou experimentando esse gostinho de ser eu mesma e encontrar pessoas que me amam mesmo assim. Então, pessoas que me amam quando eu digo não, né? Então, vamos fazer um podcast hoje? Ah, hoje não. Mari, vamos deixar para semana que vem? Não, mas ela vai vir, nossa, ela dá valor ali para aquilo que ela está fazendo. Um exemplo bobo que eu trouxe. Mas quanto as pessoas conseguem, porque quando assim, a pessoa me disse não, é o fim do mundo, né? Ela me disse não, então ela não gosta de mim. Não, é sobre ela, não é sobre mim, né? Então, é sempre muito importante que a gente se arrisque mais nos relacionamentos. Se entrega de corpo e alma. Se a pessoa vai depois fugir, pirar, sair fora, azar da pessoa, porque aí é ela que tá perdendo uma oportunidade que a vida tá dando,
Ela que ainda não consegue desfrutar da vida, né? Então, cada um está num momento, cada um está num ritmo, mas o quanto a gente se abre para a vida e a gente vai se curando. O quanto a gente se abre para nós mesmas e vai se curando também. Então, para curar, autenticidade, busca de busca de relacionamento. E vai nos relacionamentos, às vezes, pouquinho, sabe? Ah, vou sair para tomar um café com a minha amiga toda semana. Vou sair com aquela pessoa que eu gosto uma vez por semana, o que for, para falar sobre emoções, sobre sentimentos, não sobre, o céu tá azul, será que vai chover esse fim de semana? Quem vai ganhar no futebol de amanhã? Sabe? Então, papos mais profundos, de mais sentido, e que eu vá abrindo espaço para outra pessoa também, que eu consiga escutar outra pessoa, porque quando eu escuto o outro, eu começo a escutar a mim mesmo também. Então, essa é a grande Não, pegada. e aí eu tenho que agradecer vocês por criarem a Escola da Educação Positiva, por criarem tudo isso, juntarem esses pedacinhos e construírem algo tão lindo, porque foi vocês que estão me ensinando a ser eu mesma de novo, sabe? É por vocês que eu aprendi a viver essa vida e a estar cada vez mais no presente. Ainda estou aprendendo. Você percebeu aí? Ainda estou aprendendo. Tem muita coisa aí para melhorar. Mas eu queria agradecer de verdade, do fundo do meu coração, assim, porque vocês viraram a minha vida de cabeça para baixo e foi a melhor coisa que podia ter acontecido Que comigo. bom, Então, Mari, muito que bom. obrigada. E olha, se eu posso te dar um conselho, se acolha na sua pressa, no seu acelerar. Não se julgue por isso. Aceite o seu acelerar, seja generosa com ele, sabe? Tipo assim, nossa, eu tô aqui acelerada, né? Eu podia estar diferente, não podia. O meu corpo maravilhoso tá me defendendo. Só que aí eu trago um abraço, mas olha, eu não preciso me defender mais, eu não tenho mais 5 anos. E você pode dizer para esse corpo generosamente, obrigada por isso. Obrigada. E eu reparo nesse aceleramento e digo, tá tudo bem, eu sou a Mari acelerada. E que bom que agora eu tenho consciência de que eu posso me amar sendo assim. Eu posso me amar quando eu acelero e posso me amar quando eu desacelero. E eu não estou correndo risco mais, então eu posso desacelerar. Eu posso deitar ali na minha cama e ficar 30 minutos olhando para o teto, né? Talvez não, porque os pensamentos vão ser cruéis comigo, né? Mas aí eu posso ali ficar 5 minutos inicialmente olhando para o teto, ou então olhando para o céu maravilhoso, ou posso estar olhando ali, posso estar na natureza. E isso nos processos de ansiedade, de aceleramento, né? É a terapia do bosque, né? Eu ir para a natureza, pelo menos 30 minutos por semana, estar ali em contato, né, com a terra, com a grama, com a árvore, com o pássaro, com os bichinhos. Tem um animal de estimação em casa, né? Tem um bichinho, tem um gatinho, tem um cachorrinho, para que eu possa ali trocar essa energia emocional isso já é comprovado pela ciência, tá, gente? Não estou falando aqui de achismo, que lindo ter um bichinho, não. Realmente os bichinhos de estimação, eles te fazem ter contato com a natureza, ter planta em casa, né? Troque as plantas artificiais pelas naturais, né? Elas vão ter os ciclos delas, elas vão secar, elas vão morrer ou morreu porque eu não cuidei, então eu aprendo que eu preciso estar ali cuidando da planta, porque aí eu cuido dela, ela cuida de mim. Então, são vários movimentos lindos que a vida oferece para a gente o tempo todo, só que quanto mais acelerada eu estiver, menos eu vou perceber esses momentos, sabe? Mas acolha o seu aceleramento, porque assim, eu já fui muito, Mari, muito acelerada, muito. Então, e eu acelerava porque era o meu mecanismo de defesa, era a minha anestesia, eu me anestesiava acelerando tudo. Então eu acolhi primeiro o meu acelerar, dizendo para o meu corpo obrigada por ter me conseguido me fazer fugir da dor acelerando, só que agora eu posso sentir essa dor. Eu estou preparada para ela, porque a dor que sinto hoje é infinitamente menor do que o que eu senti com 3 anos. Então estou preparada aqui para me acolher. Tá. Isso eu também Nossa, não, agradeço. muito obrigada. Eu também agradeço demais, doutora Ju, porque isso do desacelerar também reverberou bastante por aqui. Eu e Mari, a gente talvez tenha se conectado através da velocidade máxima, né? E aí a gente está nessa busca de aprender e estamos sempre aprendendo. Eu acho que depois que eu conheci a educação positiva através de vocês, através de Maia, através das professoras da escola,
eu comecei uma mudança interna e hoje, em pouquíssimo tempo, assim, né? Por incrível que pareça, eu não precisei de tanto tempo assim para que essa mudança transbordasse. E eu já estou vendo, assim, essa onda de respeito, de conexão, de autenticidade atingindo outras pessoas que eu também amo. E aí é muito bonito a gente ver quando essa filosofia transborda da gente e alcança outras pessoas através de nós, né? Então é isso que a gente está propondo aqui com o podcast. A gente agradece demais que você tenha sido parte disso também, para trazer mais ainda, para espalhar mais ainda essa onda de amorosidade, de autenticidade e de acolhimento para a gente, né? Porque eu acho que numa sociedade tão doentia, tão adoecida, né, por traumas, por tantas coisas pesadas, a gente realmente precisa respirar, desacelerar e acolher, se abraçar e aprender que hoje, né, depois de adultos, nós temos essa responsabilidade de nos acolher e nos lembrar de que a gente não precisa mais se defender. E assim, gente, é exatamente isso que você trouxe, Marisa, lindamente, né? E que posso passar de mensagem também para vocês, a gente ainda tem mais coisas para a gente conversar, então não vou estender muito, mas assim, não desanimem, sabe? Por mais que o mundo esteja contra aquilo que a gente está falando, por mais que às vezes bata um cansaço de que eu estou remando e remando e a maré está ali ao contrário, me exaurindo, sabe? Porque não precisa ser essa guerra, não precisa ser esse embate, eu não preciso ficar nadando contra a maré. Eu posso estar ali na minha, indo, mesmo que a maré esteja me arrastando um pouquinho para trás, eu sei que eu estou no caminho certo, eu sei que eu estou indo para o lugar certo. E eu sei que em 200 pessoas que me assistir, uma vai ser tocada. E isso faz uma diferença enorme. Enorme. Porque o crescimento é assim, vocês que são da área de exatas vão saber mais, eu nunca esqueço, é exponencial que a gente fala? Isso. Porque quando eu transformo uma pessoa agora, essa pessoa vai transformar a vida com os filhos, que vai transformar com os filhos dos filhos e filhos dos filhos. Então, há um crescimento aí que é muito maior do que uma pessoa. E essa pessoa, vocês sabem disso, vai de alguma forma inspirar as pessoas que estão à sua volta, né? Com certeza. Então, a gente deve sempre, eu falo assim, por causa também da minha infância, eu fujo das guerras. Eu não sou a pessoa que compra briga, eu sou a pessoa que foge da briga. Tem as pessoas que compram briga e querem estar lá brigando e para se defender também. E o meu mecanismo de defesa é me isolar e é me calar. Hoje eu já consegui ver que existe um meio termo. Eu não preciso nem entrar na guerra, nem me isolar, nem me calar. Eu posso estar ali me posicionando, né? Não querendo enfiar a goela abaixo o meu conhecimento para o outro, não sendo dona da razão. Então eu posso escutar, posso me posicionar e deixar acontecer, né? Que esse acho que é o grande segredo aí da vida, é isso, né? Saber escutar, se posicionar, né? Porque às vezes a gente não se posiciona, mas fica remoendo depois, aí o negócio toma uma proporção muito grande. Tá. Então eu queria trazer uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho mesmo, que é uma questão de até que ponto aquele desconforto do adolescente dentro de casa, de sabe, eu queria fazer alguma coisa diferente, eu preciso do meu espaço, até que ponto esse precisar do seu espaço, ele é natural e saudável, e até que ponto ele não é? Porque eu já fui ensinada por psicólogas, sabe, as pessoas que a gente confia, infelizmente, que são da educação tradicional, né, elas trazem pra gente de que não, é natural e o adolescente tem que estar acomodado dentro de casa, senão ele não vai querer sair de casa, sabe? Me ensinaram isso, se você não tá desconfortável, se você não quer mudar nada, você vai querer ficar em casa pro resto da sua vida e aí nada vai mudar, sabe? Então você precisa estar desconfortável para ter coragem de ir para fora, para ir para o mundo. E aí eu fiquei com o pé atrás, depois de tudo que a gente está aprendendo, assim, né? Com o pé atrás. Se você puder me explicar, por favor, até que ponto isso é natural, até que ponto isso não é? O que você acha aí disso tudo? Essa fala, Mari, do desconforto, a gente sempre aprende, né, quando a gente escuta o outro. Estou aqui te escutando e aprendendo também. É tão educação tradicional, né, que a gente precisa deixar os nossos filhos desconfortáveis. Na verdade, eles estão desconfortáveis desde sempre, né, porque não tem o acolhimento que eles esperam e tudo mais. Mas vamos tentar pensar que na adolescência, naturalmente, há uma saída, né? Naturalmente, eu quero buscar outras referências. Eu não quero mais ter referência só ao papai e a mamãe.
A maioria das vezes nem essa referência existiu, porque hoje a gente está muito isolado de tudo, tá cada um no seu mundo na tela, né? Então há pouca convivência, então há um desconforto que beira uma angústia, sabe? Uma angústia tremenda de que não há nada aqui para mim, não há amor aqui para mim, não há amparo aqui para mim. Então eu saio, atravesso essa calçada, que é como eu trago no curso, atravesso essa calçada para ir ter as minhas relações totalmente desprovido de preenchimento, de amor, de amparo, de nutrição. Então eu vou sair para a turma da droga, para a turma do álcool, para a turma do comportamento autolesivo, porque não é só desconforto, é angústia, é sofrimento, é dor. Então preciso buscar desesperadamente uma forma também de me ligar ao outro, só que eu não aprendi a me relacionar com essa família de origem. Então esse desconforto não é necessário. É necessário, sim, que a gente dê apoio, que a gente deixe nossos filhos cada vez mais confortáveis para que eles queiram sair, buscar outras referências, sabendo que tem para onde voltar. Que eles saibam que o primeiro perrengue que eles passarem, o primeiro desafio, né? Ou ali entro num grupo de droga e vejo que aquilo ali não é legal para mim, eu tenho para onde voltar. Porque se eu criei um ambiente desconfortável para o meu filho em casa, ele vai para a droga e vai ficar na droga. Ele não vai voltar. Porque é pior a dor que eu sinto em casa do que essa anestesia que eu tenho aqui. Então, gente, é muito complexo isso que a educação tradicional nos colocou, né? Porque tudo é normal. Tudo é normal desde que deixe o adulto confortável, entendeu? Então, tudo que você pensar assim no mundo adultocêntrico, tudo que te falam que deixa confortável quem? O adulto ou o adolescente? Esse pensamento de que tem que causar desconforto. Não pode ser amigo de filho. Tem que obrigar a fazer isso. Não pode fechar a porta do quarto. Como assim? De onde vêm essas ideias, né? Porque se o adolescente está buscando uma individualidade, uma individuação, buscando quem ele é, sim, ele vai ficar em alguns momentos dentro do quarto. Mas ele está comendo com a família? Está querendo estar com a família, pelo menos em alguns momentos? Lógico que ele não vai querer ir para o parquinho com a família mais, para a praça mais. Os pais ficam inconformados, porque os filhos, os adolescentes, não querem ir mais para a praça lá no domingo. Não vão querer. Então, vamos mudar a praça para o cinema? Vamos mudar a praça para uma escalada? Vamos mudar a praça para um esporte bacana, que seja ali no meio do mato? Uma trilha, né? Uma trilha ali para ver uma cachoeira. Aí sim o adolescente vai fazer esse movimento, se estiver se relacionando bem com você. Agora, se ele vai com você para uma trilha e você fica ali buzinando e enchendo o saco dele o tempo todo, queixando o tempo todo, ele vai parar de ir. Então, Mari, a resposta é não. Eles não têm que se sentir desconfortáveis, eles têm que se sentir seguros e confortáveis conosco. A partir do momento que se sentirem seguros e confortáveis conosco, eles vão procurar relações que os deixem seguros e confortáveis, sem correr o risco do abuso de drogas, do abuso de álcool, do comportamento autolesivo, da tentativa de suicídio e por aí vai. Nossa, não, acho que para mim a palavra que caiu, assim, bateu a ficha não é necessário. É isso, não é necessário, né, para o adolescente ir para o mundo. A gente quer ir para o mundo, quem não quer? Sabe? Então, nossa, é como se eu estivesse empurrando meu filho para fora. E tem mais uma coisa preciosa nesse movimento. Enquanto eles estão dentro da sua casa, é porque eles ainda acreditam que você tem algo para dar. Sim. Eles ainda confiam nesse relacionamento. Então, às vezes, eles estão loucos para sair e viver a vida, mas eles não sabem como, porque não aprenderam conosco. Eles têm esperança de que vão aprender e eles têm esperança que a gente vai ter algo para dar para eles. E muitos chegam ali, às vezes, 21 anos, 22 anos, trancado dentro do quarto, ainda com a esperança de receber esse amor. E quantos de nós não seguem ali com 30, 40 anos, ainda esperançosos que vai haver um movimento de amor por parte dos nossos pais? E aí a gente cai a ficha de entender assim, não é mais isso. Eles podem fazer o movimento deles ou não fazer, eu tenho que me dar esse amor que eu preciso. Porque eu não posso ficar esperando lá, porque enquanto eu espero lá, eu acabo deixando os meus filhos sozinhos e abandonados também, repetindo história. Sim, nossa, não, maravilhoso. Marisa, se você permitir, eu queria mudar aquelas perguntas só para pedir para Pro, por favor,
falar daquela analogia da mochila, que eu adoro a sua analogia da mochila que você deu na aula pra gente de adolescência, e eu queria ter você explicando, porque eu explicando não vai ser a mesma coisa, né? Sim, essa analogia da mochila, gente, olha que engraçado, né? A gente vai fazendo cursos, a gente vai acessando livros e tudo mais. Eu não vou saber exatamente de onde veio. Talvez do Daniel Siegel, eu acho que é do Dan Siegel, tá? Então, eu tenho quase certeza que ele tem a analogia da Ferrari também. Sabe a analogia da Ferrari? Que a adolescência é uma Ferrari sem freios. Então, que os nossos filhos saem, às vezes, com muito impulsivos, né? Para o mundo. E também vai depender da relação que você tem com ele, se ele vai aceitar que você seja o copiloto, que você já não é piloto da Ferrari, agora ele é piloto e você é copiloto. E eu sempre pergunto, né, o que você quer colocar na mochila dos filhos? Porque os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos estão passando por um tempo nas nossas casas, né? O que a gente está colocando na mochila deles? O quanto de amparo, o quanto de proteção, o quanto de amor, né? O que a gente está colocando ali de valores também, né? Nessa mochila. Como que esses filhos vão sair para o mundo? E hoje eu falo ainda mais da mochila quando eu penso assim na relação. O que eu estou colocando para esse adolescente de ferramentas mesmo para se relacionar? Ferramentas até emocionais, né? O quanto eu estou ali preenchendo essa mochila, porque uma hora eles vão sair das nossas casas, vão sair pelas nossas portas, né? E a gente precisa pensar que eu vou estar dentro dele e que nessa mochila vai estar tudo o que ele precisa para viver no mundo, não para sobreviver ao mundo. Porque a gente não precisa ser duro, a gente não precisa expulsar filho de casa, a gente não precisa fazer com que os filhos se sintam desconfortáveis. É muito importante que a gente seja essa referência para os nossos filhos sempre, referência de amor, de segurança, referência de previsibilidade, né, de apoio, né, que eles saibam que em qualquer momento da vida, se eles precisam de nós, a gente vai estar ali, porque realmente é isso que a gente quer passar. A gente não quer passar essa dureza toda. A gente ouviu muito na educação tradicional que a gente precisa ser duro porque a vida é dura. Não, a gente não precisa. A ciência já mostrou. A gente não precisa ser duro porque a vida é dura. A vida é dura, então vamos fazer ela ficar um pouquinho mais suave para os nossos filhos. Porque se eles têm o nosso amor, se eles têm o nosso amparo, se eles têm o nosso acompanhamento, sem essa dureza totalmente desnecessária, dureza totalmente desnecessária, se eles têm esse aconchego conosco, eles vão ter uma vida muito melhor, muito mais confortável, muito mais gostosa de se viver. E vão saber que vão ter para onde voltar, né, doutora Ju? Isso que você fala de Sim. ter esse porto seguro, de saber, do adolescente poder saber para onde que ele tem para onde voltar em qualquer circunstância, se ele fizer besteira, se ele fizer uma coisa legal. Então, para mim, isso reverbera muito forte, porque eu tenho hoje essa relação com os meus pais, de saber, eu já tenho 30 anos, mas eu ainda sei que, às vezes, se eu precisar, se alguma É coisa isso, né? acontecer, de bom ou de ruim, Que as raízes sejam profundas, para eles sempre isso, saberem para onde voltar, mas que a gente também não proíba exatamente, o voo, né? Que a gente não claro, proíba que eles voem. Mas isso, para a gente estar um pouco mais seguro, sim, eu preciso saber, eu preciso ter ensinado esse voo de alguma forma. com E como que certeza. eu ensino esse voo? É voando também. Isso. Eu Aprendendo a só voar para consigo ensinar, né? ensinar aprendendo a voar. Aprendendo a voar do jeito que eu sou, como eu sou, né? Me Exatamente. arriscando, sentindo, me expressando. É isso. Isso é muito bonito. Ai, tô toda Não, arrepiada aqui. maravilhoso. Nossa, Maravilhoso, maravilhoso. toda vez que eu falo com você, por toda vez que assisto a sua aula, eu entro acelerada e eu saio tão calminha. É Ai, que muito Nossa, bom, sai gostoso. outra pessoa. Muito que obrigada. bom, que A bom. Marisa, gente, tem alguma outra coisa que você queira encerrar aí? eu acho assim que a gente passou por muitos temas aqui, doutora Ju, maravilhosa, ela explicou assim de uma forma muito clara e muito, como é que eu posso dizer, muito acolhedora. Eu acho que é esse o nosso papel como educadora parental, né, que teremos eu e Mari, doutora Ju já é aí nossa referência, nosso exemplo, mas eu acho que a gente precisa aprender isso exatamente, a ser acolhedor
porque independente se a gente vai acolher outros pais que a gente vai ajudar, ou se a gente vai acolher o próprio adolescente, né, alguma pessoa de casa ou alguém da família, esse acolhimento é o que a gente está precisando. A vida já é tão dura, como a doutora Gil falou, que a gente não precisa ser duro, né? Nem com a gente, nem com as pessoas que a gente ama. Então, A dureza, Marisa, Mari, ela gera uma reação do outro lado. O acolhimento gera entrega, gera exatamente. confiança. Então, quando eu sou uma educadora parental que sabe acolher, olhar no olho, o tom de voz, o toque, isso por si só já é curador. Então, quando eu proporciono para essa família que chega até mim essa cura, eu estou ali de alguma forma acolhendo e curando aquela família para que possa oferecer isso para os filhos. Porque se eu Sim, chego sendo muito dura, essa mãe entra no luta e fuga, né? E quem que vai sim, vazar essa luta e fuga? No filho. Então, claro. se eu acolho, se eu trago, se eu mostro, é muito mais fácil que essa mãe se relaxe e consiga oferecer o mesmo para o filho. É quase que um Uhum, espelhamento mesmo de relação, sabe? isso Então, mesmo. Ai, ai. Por mim, eu passava o dia todo aqui. Se a doutora Ju quiser, a gente pode tomar um café, eu vamos acho se assim, deixa eu encontrar. contar para vocês, assim, eu tenho uma experiência, gente, que eu preciso passar, que é a educação positiva com seus pilares, e a gente precisa dizer o apego seguro, a recuperação dessa relação, da autenticidade, a expressão das emoções, a inteligência emocional, salva vidas. O Com certeza. quanto eu tenho de experiência com adolescentes que saíram das medicações, saíram dos antidepressivos, saíram dos ansiolíticos, pararam de se cortar com movimentos muito simples dos pais. Claro que com o acolhimento desses pais, com processos de cura desses pais, mas que é uma coisa incrível, assim. Então, estamos vivendo um equívoco quando a gente diagnostica e medica os nossos adolescentes, porque eles são mensageiros de que estamos adoecidos. Esse adoecimento dos adolescentes é um reflexo do adoecimento de uma sociedade. E nem considero adoecimento, eu considero comunicação. Eles estão nos comunicando. Precisamos parar para sentir. Precisamos parar para olhar para tudo isso. Então, o nosso movimento em direção a eles, às vezes muito simples, em direção a nós, em direção a eles, a mudança é extrema. Então, eu vejo ali adolescentes que chegaram para mim com 5 medicações, gente. Então, medicação para tudo quanto é coisa, para dormir, para acordar, para ansiedade, para depressão, antipsicótico, tudo. E quando eles têm esse aconselhamento parental, os pais têm e acolhem esses adolescentes, começam a olhar para eles com um olhar de amor, não de julgamento, não de crítica, acontece uma transformação tão maravilhosa. E aí a gente vê que vale a pena toda a agressão que às vezes a gente sofre no Instagram, vale a pena todas as falas de pessoas que às vezes nem conhecem sobre o que a gente fala, né? Não conseguem acessar realmente o que a gente fala. Então vale a pena tudo, porque tem vidas sendo salvas ali. Tem Claro. vidas sendo salvas, isso é muito precioso. Então, Show. mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com você. É sempre muito maravilhoso. Muito obrigada por ensinar a gente, por ajudar a gente a passar por isso, por todo o apoio que você sempre dá. De verdade, do fundo do meu coração, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio maravilhoso. Nossa primeira e mais que especial convidada. Que seja a primeira de Sim. muitas. Vamos, a meta aqui é entrevistar as 5, hein? Quero só ver. Vamos lá. Vamos montar um álbum de figurinhas, a gente vai só marcando nossas figurinhas. Um beijão, Muito prof. obrigada, Muito prof. obrigada. A gente amou estar com você, de Beijo, verdade. Muito meninas. Obrigada, obrigada. obrigada. Foi um prazer estar aqui, viu? Beijo. Beijo. Continuem, Tchau, tchau. continuem. Sim.